Essa série de vídeos de pior e melhor episódio começou com South Park. Já tá faltando ali mais ou menos uns 10 dias pra fazer 2 meses do primeiro vídeo. E quando eu comecei a fazer, teve algumas pessoas lá no meu canal de lives que falavam: ZK, beleza, o melhor episódio avaliado é aquele lá. Mas e pra você, qual é o melhor? Na sua opinião? Bom, pra mim, não tem outro. O episódio que me fez amar South Park e que eu consigo assistir várias e várias vezes sem enjoar. E que inclusive é o segundo melhor episódio avaliado. Com 9.5, Faça Amor, Não Warcraft. O episódio começa em um cenário diferente, eles estão dentro de um jogo. Eles reclamam que esperaram um tempão e Cartman pede desculpas pois teve que sair pra dar uma cagada. Mas nisso, o Randy chama pelo Stan e diz que ele só fica no computador e pergunta se não deveria estar socializando com seus amigos. Stan diz que está socializando, jogando online e falando pelo TeamSpeak, e o chama daquela palavra que se eu falar aqui o vídeo cai. Eles continuam jogando e encontram com um jogador que já conheciam, pois ele os matou na noite passada, e novamente começa a matar a todos. O Cartman está tiltado e o Kyle pergunta quem será esse cara. E agora temos a revelação do pro player. Agora, eles ligam para a Blizzard, a empresa dona do jogo, e reclamam que compraram um jogo, mas tem um cara que sempre os mata. A atendente diz que isso não deveria acontecer sem ele propor um duelo antes, e avisa ao seu companheiro que é mais uma reclamação, e para ele avisar a direção. Lá na mesa principal, um deles conta o que está acontecendo e diz que tem um jogador que está desrespeitando as regras e matando inocentes. O pessoal da mesa fica preocupado e dizem que ele deveria ser eliminado do servidor, mas isso não é possível, pois ele chegou em um nível nunca antes visto e poderia inclusive matar os programadores e ficar cada dia mais forte. Um deles diz que deve ir para sua casa, pois seus filhos estão jogando nesse momento. Mas aí o outro responde que os personagens do seu filho já morreram. E ele fica surtado. E que pode ser só um tipo de pessoa que vem jogando todos os dias, a toda hora, há 1 ano e meio. Ou seja, eles estão lidando com alguém que realmente não tem vida. Agora Randy está no trabalho. Nelson pergunta sobre algo pendente, mas ele diz que agora não, pois está jogando. E mostra o jogo pro Nelson. Quando está contando quem ele é no jogo, vem aquele mesmo cara e o mata. Nelson diz: acho que aquele cara te matou. E vai embora. O Randy fica sem entender nada. Agora, como de costume, uma reunião do Cartman, onde ele diz que sozinhos não vão conseguir e que talvez unidos poderiam acabar com o cara. Clyde diz que isso vai ser impossível e que ele tem mais o que fazer. Cartman pergunta ao Clyde que se ele pudesse, se não acabaria com aquele cara do bigodinho. Clyde diz que vai parar de jogar. Aí o Cartman diz que quando o bigodinho subiu no poder, muita gente deixou de jogar, e foram os franceses. Pergunta ao Clyde se ele é francês, até que ele diz que tudo bem, que ele vai jogar. Todos estão animados até que Butters diz que não joga World of Warcraft, e sim a ilha de Hello Kitty. Cartman diz para ele comprar o jogo e se conectar de noite. No jogo, Cartman está dando as indicações, mas nisso chega o Butters, que está com a raça do anão. Cartman diz que ele é o único anão e manda ele sair e criar um novo personagem. Agora o grupo começa a caça pelo jogador, que já está pelo mapa matando todo mundo. Eles se encontram e começam o ataque, mas em seguida já começam a morrer. O Clyde fica vendo uma revistinha top e o Randy chega no mapa. Finalmente, todos morrem em questão de segundos. Na direção, eles notam que todos os jogadores de um lugar do mapa foram mortos, e que eram mais de 5.000. No dia seguinte, Stan, Kyle e Kenny estão jogando basquete. Cartman chega e pergunta se eles também desistiram de jogar. Stan diz que não aguentam mais morrer, então Cartman diz que eles só morrem porque o cara está em um nível muito elevado, e que pode ser diferente se eles estiverem ao mesmo nível. Stan diz que é impossível, pois o cara não os deixa terminar as missões. Então Cartman diz que por isso eles têm que ficar na floresta matando javalis. Kyle diz que os javalis só valem 2 pontos cada, e quantos eles teriam que matar para subir 30 níveis. Cartman diz que sabe, 65 milhões de javalis em 7 semanas, dormindo 3 horas por dia. Cartman consegue convencer o grupo e agora começa a raid para subir 30 níveis. Eles jogam todos os dias, até mesmo na escola. Dormem pouco, ficam cada vez mais gordos e com espinhas, e até mesmo a direção da Blizzard percebe que eles em 3 semanas subiram 50 níveis, até que finalmente, já com todos obesos e cheios de energético no sangue, conseguem chegar no seu objetivo. Na direção, eles dizem que já identificaram e que são 4 players em Colorado, porém,
um deles diz que na análise eles ainda têm 90% de chance de morrer, e nisso o outro diz que tal a espada das 1000 verdades, e que talvez eles sejam os predestinados à profecia. Há muito tempo atrás, um dos programadores criou uma espada chamada a Espada das 1000 Verdades, que causa 120 de dano por segundo com um ataque instantâneo e um encantamento que aumenta a resistência 80 vezes. Mas por ser considerada forte demais, ela foi removida do jogo e colocada em um flash de 1 GB, mas que foi previsto que um dia os jogadores que possam usar a espada seriam revelados. Eles então pegam o flash com a espada e dizem que esperam que eles não comecem a luta até chegarem lá. Agora no porão de Cartman, os 4 obesos estão prontos para a batalha final. O outro gordão também já está pronto. E eles começam a batalha, que continua durante 17 horas seguidas. Os da Blizzard chegam na casa de Randy e dizem que buscam por um grande cavaleiro de nome Lord Tusput. Randy diz que esse é o nick do seu filho, e dizem que não há tempo, e que se não entregarem essa espada, o seu filho morrerá. Randy vai correndo ao quarto. Enquanto isso, a batalha continua. Kyle começa a ter uma dor no pulso e o Cartman passa uma pomada. Randy percebe que o Sten não está aí e não sabem onde ele está. Eles dizem que talvez poderiam entrar no servidor e entregar diretamente a espada no jogo. Randy diz que ele tem uma conta, mas é novato. Eles duvidam, mas Randy diz que não tem escolha e que lhe entreguem a espada. Na moral, eu amo Randy. Eles não têm carro, então Randy acaba roubando um. Lá no porão, Cartman começa a ter diarreia de novo, mas não pode sair. Ele chama sua mãe e faz ali mesmo. Randy chega em uma loja e tira o molequinho que estava jogando. Ele chega no campo de batalha com a espada e entrega para o Stan, que bate no cara com a espada e o deixa sem escudo e nem armadura. Finalmente, Cartman finaliza e ele morre. Todos aparecem no mapa comemorando e eles continuam jogando. É, pessoal, tem tantas coisas que fazem com que esse episódio seja tão bom. Eu, inclusive, lhe daria uma nota mais alta, podendo chegar até um 9.7. Na época, World of Warcraft era um fenômeno global e até hoje é considerado como um dos melhores MMORPGs da história. O episódio tem uma imersão sensacional e tudo isso foi graças a Blizzard, que colaborou com os criadores da série e ajudou nas animações que ocorrem dentro do jogo. O episódio também gera uma identificação com aqueles fanáticos de games, mesmo você nunca ter jogado esse jogo em específico, como foi meu caso também. E causa também uma certa sensação de que tem uma estrutura parecida até mesmo com um filme, pois eles passam por um caminho bem longo, por um desenvolvimento até chegar à batalha final. Também é claro que tem uma crítica direta para aquelas pessoas que acabam ficando sem vida, como eles citam no episódio, por causa de jogos ou internet no geral. Mas, como é South Park, até a própria crítica acaba sendo satirizada, porque depois de tudo, depois de finalmente eles terem acabado com o cara e já não terem objetivo aparente ali, eles continuam jogando. Mas é um episódio com uma narrativa extremamente envolvente e que gerou também cenas memoráveis e muitos memes. Por isso, eu considero esse o melhor episódio da série inteira. Mas e você? Qual que você gosta mais? Deixa aqui nos comentários.